Olá, pessoal. Flamengo empatou com o Central Córdoba e com isso ficou uma situação bem dramática na Libertadores, né? Eu diria que a maior chance é o Flamengo ir para o playoff da Sul-Americana, né? E aí, quem sabe, lutar por um título inédito. Inclusive porque, neste momento, né, o Flamengo está com jogadores em má fase e o técnico em má fase, né? Felipe Luiz está ficando comum, né? Essa que é a realidade, né? Teimosia, falta de sensibilidade, né? E sim, o que ele não faz em campo é realmente complicado, né? Porque no jogo hoje, né, era preciso fazer substituições e ele não fez, né? Acho que desse jeito ele vai começar a ver que a batata dele vai começar a aquecer, né? Preciso lembrar que o Jorge Jesus neste momento está desempregado, né? E o Flamengo é um time de pressão. E nesse momento de pressão, o técnico tem que ver o jogo. E não é o que o Felipe Luiz está fazendo, né? A começar pela escalação, né? Escalar o Léo Pereira, né, era um risco desnecessário. O jogador que fez um erro individual no jogo passado, né? Na verdade, tinha que ir com o Léo Ortiz e o Danilo. E no jogo hoje, né, a gente teve manutenção de jogadores que jogaram muito mal no fim de semana. Wesley, Gerson, né, todos eles muito mal, né? O Pedro mostrou que ainda é um jogador que está em recuperação, né? Não está 100%, principalmente para jogar 2 jogos seguidos, fim de semana e meio de semana, né? Então, quer dizer, tudo isso são erros de escalação, né? E que no início do jogo ficaram escondidos em função de que o Flamengo começou o jogo atacando, né? E o Central Córdoba defendendo o resultado de empate. Só que o Flamengo fez um gol aos 10 minutos, na jogada que o Flamengo faz com muito bem, né? O volante dá a enfiada, existe o pivô que toca de primeira e alguém que se projeta no espaço. Foi o Arrascaeta chegou, quebrou a linha, entrou na área e fez o gol na saída do goleiro. Aí o Flamengo resolveu se defender com a bola. E o Central Córdoba começou a pressionar, né? E o Flamengo, em função da sua falta de objetividade, né, não conseguiu fazer as jogadas. E foi, na verdade, se livrando da bola, né? O Flamengo desistiu de atacar, né? Então, complicado a situação, né? E aí o Flamengo, então, montou, na verdade, uma retranca, né? E no primeiro tempo, o Flamengo ainda conseguiu ter ali dois ataques, 2 contra-ataques, um com o Arrascaeta, que o Arrascaeta acabou não conseguindo fazer uma boa finalização, né? E até mais alguns ataques em que o Flamengo tocou demais de primeira, né? Em várias jogadas o Flamengo não precisava fazer isso. O time do Central Córdoba oferecia para o jogador matar e fazer um passe melhor, mais firme, né? E no final do primeiro tempo o Flamengo já estava dominado, né, por um Central Córdoba que não empatou porque
Rossi fez uma grande defesa, né? O Flamengo tentando sair jogando em momentos em que, né, não dava, né? Veio o segundo tempo, até que aí o Filipe Luís, né, fez uma mexida certa, Pedro completamente engolido, ia ficar mais cansado e ser menos produtivo. Ele colocou o Juninho acabou até entrando, né, tentando marcar na frente, fazer jogadas. Por pouco, numa dividida com o goleiro, não ficou bem ali, né? Mas o resto do time não estava acompanhando, né? O Wesley, desde o primeiro tempo, só pisando na bola. Na única jogada ofensiva que ele tentou no primeiro tempo, ele deu uma esticada, perdeu a bola, né? Parecia completamente engolido, né? No jogo. O Gerson, burocrático, né? E aí, com isso, o Flamengo foi jogar na retranca. Literalmente na retranca, né? O Bruno Henrique, que até no primeiro tempo estava participando dos contra-ataques, também se apagou, né? E o técnico, né, foi vendo ali, né, era visível que o Wesley precisava ser substituído, e o técnico deixou para lá, acabou levando o gol nas costas dele, né? O Wesley não conseguiu deter o Angulo, né? Aliás, o técnico argentino, no meio do primeiro tempo, inverteu os pontas, né? Botou o cara com o pé direito na ponta direita e o canhoto na ponta esquerda, né? Para investir em cima dos dois laterais do Flamengo, né? E o Wesley, né, foi facilmente batido no gol de empate do Córdoba, né? E a partir daí o Córdoba ficou satisfeito e o Flamengo sem poder de fogo, e o técnico morreu com 2 substituições na mão, né? Em suma, Filipe Luís tá mal, vários jogadores do time não estão bem, né? Inclusive o próprio Wesley, né? E aí a gente descobre que o elenco do Flamengo não está tão rico, tão preparado quanto seria, né? O empréstimo do Charles Alcaraz se mostra assim, não foi uma boa jogada, né? Um jogador que poderia entrar nos jogos, né? E aí o Flamengo sobra quem para colocar no meio campo? Guilherme, do Sub-20, ou o Jocha, com 17 anos, né? O próprio empréstimo do Vitor Hugo, né? Então, o Flamengo está muito sem opções no meio, né? E com jogadores caindo de nível. Gerson, muito mal, burocrático, né? A única coisa de bom é que o Arrascaeta está fazendo bons jogos, fazendo gol, né? Mas se o time não ajudar, né? E para piorar nas substituições, né? Por exemplo, o De La Cruz, que é um jogador regular, saiu, estava com cartão amarelo, né? E o Gerson ficou, né? Então, Flamengo mal no jogo, né? E assim, o Flamengo começou bem a partida, agitado, começou o segundo tempo com, né? Mas a inércia, a falta de visão do Filipe Luís faz com que o time vá caindo, ficando travado, preso, não conseguindo produzir, não conseguindo fazer muita coisa, e agora, né, a Libertadores virou drama. Bom, vamos ver o que vai aí acontecendo aí ao longo do tempo, se o Filipe Luís consegue reagir, né? É aí que, inclusive, que a gente vai ver a prova de fogo dele como técnico, né? Inexperiente, a gente está vendo que ele está,
né? Dificuldade de ver o jogo, teimosia, a gente também está vendo. Vamos ver se ele consegue reagir, né? E tentar melhorar as coisas nos próximos jogos. Bom, deixa o seu like, comente, se inscreva.